Oi, meu nome é Sara e eu vim aqui para falar sobre matriz de referência, parte 2, né? A parte de ciências humanas. E eu quero ver se está funcionando o meu microfone. Tudo certo? Então vamos começar. Então, a competência de área 1 da matriz de referência de ciências humanas é compreender os elementos culturais que constituem as identidades. A habilidade 1 é interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, isso é basicamente voltado para a parte da cultura, né? Meio óbvio, mas enfim, o que é cultura? É todo um bem que seja produzido por uma comunidade que pode ajudar na identificação pessoal das pessoas. Meio redundante, mas enfim, é isso aí. Habilidade 2: analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Então, o que é memória, né? É tudo aquilo que tem os patrimônios materiais e imateriais. Nos patrimônios imateriais é tudo aquilo que é tipo ideia, que é receita, ou qualquer outra coisa desse gênero que não está escrito. E daí você vai me dizer, ah, mas receita está escrito, mas digamos que tipo o alfajor, ou sei lá, a paçoca, ela não tá só no papel, ela também tá, tipo, na culinária, entendeu? E aí a memória é aquilo que fica guardado não só pela escrita, mas também pelo gosto, pelo cheiro, enfim. Habilidade 3: associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Tá, isso tá, tipo, escrito é o que é. Habilidade 4: comparar todos os pontos de vista expressos em diferentes fontes sobre determinados aspectos da cultura. No caso, é tu ter a visão da sociologia, da filosofia, da história e da geografia, tudo junto, tá? Habilidade 5: identificar as manifestações ou representações da diversidade do patrimônio cultural eita, e artístico em diferentes sociedades. Eu já vou pedir desculpa que eu tô com um pouco de azia, porque o Enem tá se aproximando, né? E aí, se vocês virem, tipo, eu meio que passando um pouco mal, é por causa disso. Mas enfim, essa aí, ela basicamente diz em relação ao patrimônio cultural, que é aquilo que a gente estava falando do imaterial e do material. Aí temos as competências de área 2: compreender as transformações dos aspectos geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Poder é muito estudado na parte de sociologia. Depois eu posso colocar um resuminho, uma foto de um resuminho, daí vocês printam e copiam, imprimem, enfim, que eu fiz sobre cultura e poder, que é bem legal, bem importante. Habilidade 6: interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos, isso é geografia pura, né, basicamente. Identificar os significados histórico-geográficos das relações de poder entre as nações. Isso tem muito de história e tem um pouco de geografia também. Então, por exemplo, no Império Bizantino, quais eram os países que estavam envolvidos? Onde que ficava? Quais eram as características geográficas? Tudo isso, tipo, tem como relacionar, entende? E é isso aí que tá pedindo aí. Analisar a ação, habilidade 8, analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico-social. Isso é sociologia, filosofia e geopolítica, tudo junto. Comparar habilidade 9: comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Isso é bastante geográfico, mas tem também a questão histórica, tipo, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, eu sou gaúcha, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a colonização italiana e alemã. A colonização italiana ocorreu em tais cidades, a alemã em tais cidades, entende? Então, tipo, tu ter essa visão é muito importante. E aí depois tu vai ter a influência da sociologia. Por exemplo, na região que foi colonizada pelos italianos, tu tem uma região que não é tão calorosa, não é tão amorosa. E é mais ou menos por aí. Não que isso que eu falei seja verdade, foi só um exemplo banal, só para ficar claro o que tá pedindo ali. Habilidade 10: reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórica geográfica. Isso tem a ver com os movimentos sociais, nossa, que óbvio. Que é, por exemplo, o feminismo, quer dizer, o machismo, mas machismo não, tá? Machismo não, é só feminismo. A questão da comunidade LGBTQIAP+, tem a questão dos negros, tem o movimento negro,
Tem o movimento das vadias também, que eu acho muito legal, vale muito a pena ver sobre, que é algo que pode acrescentar muito para sua vida, ainda mais se você for mulher. Enfim, esses movimentos, e aí tu tem que entender eles historicamente, geograficamente, qual é a influência, geralmente é o iluminismo. Mas enfim, iluminismo, dadaísmo, tem que entender mais ou menos de onde que tá vindo a influência. E aqui é legal para a gente conseguir relacionar também com linguagens, com a parte de literatura, com a parte de português também, em alguns aspectos. Mas enfim, é isso aí. Competência de área 3. Compreender a produção e o papel histórico das instituições sociais, políticas e econômicas, associando-as aos diferentes grupos, conflitos e movimentos sociais. Tá, isso é autoexplicativo. Habilidade 11. Identificar. Eu falo que é autoexplicativo, mas se você tiver alguma dúvida, bota aí nos comentários, né? Pelo amor de Deus. Não vai ficar com vergonha porque eu falei que é autoexplicativo. É que quando eu acho que o texto tá meio claro, eu não vejo por que ficar explicando, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele já fica longo sem eu estar explicando todos, então, né? Mas caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar tanto aqui quanto no direct do Insta, que tá. Eu não sei, tá por aí, em algum lugar vai estar o meu Insta. Que aproveita e já me segue, enfim. Porque assim, ó, eu não me importo de jeito nenhum de explicar, tá? Só que. Ai, senhor, a azia tá batendo forte. Tá, enfim. Habilidade 11. Identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Então, por exemplo, se tu pegar no Neolítico, tá? Paleolítico, Neolítico. Tá, agora me confundi. Mas enfim, se tu pega na Idade dos Metais, um determinado grupo tinha um determinado. Sei lá, eles faziam pinturas rupestres, tá? E aí, eu sei que foi antes, mas finge que foi na Idade dos Metais, que eu tô confundindo tudo. Mas enfim, aí eles faziam as pinturas rupestres. O que isso quer dizer sobre essa sociedade? Eles falavam também, contavam as histórias. O que isso quer dizer sobre essa sociedade? Esse é o objetivo, e entender aonde que se situava. Ah, tinha uma comunidade no Paraná, né? E realmente tinha. Tem uma ilha ali no Paraná, acho que é a Ilha do Mel, não tenho certeza, mas se eu não me engano, não é a Ilha do Mel, não. Mas é uma ilha ali perto também, que, tipo, tem a questão de um koala gigante, é muito legal. Vale muito a pena ir. E, nossa, eu recomendo quem quer viajar, vai viajar pro sul, que tá muito show também. Nordeste também é maravilhoso, mas o sul também é massa. Beleza, agora a habilidade 12. Analisar o papel da justiça como instituição. O que eu fiz, gente? Mudei a luz. Tá. Analisar o papel da justiça como instituição na organização das sociedades. Isso é legal, a gente vê em Aristóteles, em Platão e em Sócrates. E nesses três a gente vai encontrar basicamente o que é para estudar. Habilidade 13. Analisar a atuação dos movimentos sociais que contribuíram para as mudanças ou rupturas em processos de disputa pelo poder. Então, um exemplo é o feminismo, né? Como a gente já tinha falado antes. Habilidade 14. Comparar os diferentes pontos de vista presentes em textos analíticos e interpretativos sempre sobre situações ou fatos de natureza histórico-geográficas acerca de instituições sociais, políticas e econômicas. Isso tem a ver com geografia, com sociologia. A habilidade 15. Avaliar criticamente conflitos culturais de todos os gêneros, tá? Tipo, culturais, sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história. Cara, é só terminar de ler que fica, fica melhor, né? Mas enfim, isso é basicamente história. Tem a questão filosófica do pensamento que estava por trás, por exemplo. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Sim, se tu pegar na Idade Média, tu tinha dois pensamentos. A escolástica e a. Espera que eu vou lembrar. Escolástica e patrística. Enfim, é isso aí. Então, tu pegar qual era a ideia de cada período é importante porque tu vai conseguir entender como as pessoas pensavam naquela época. Eu acho bem interessante, porque, por exemplo, hoje em tempos de pandemia, nossa, tô parecendo Eminem, né? Mas é isso aí. Em tempos de pandemia, a gente pensa de uma forma, e talvez quando tudo isso acabar, a gente vai pensar de uma forma diferente. Assim como antes da pandemia, a gente pensava de outra forma, e assim vai. Então, é importante entender qual era o pensamento da época. Beleza, agora competência de área 4. Entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Tá, isso tem a ver com as tecnologias. Por exemplo, a gente vai ter aqui a primeira e a segunda revolução industrial. Vai ter também, o que mais que tem? A Guerra Fria, que tem bastante impacto em relação a isso. E eu acho que isso é o principal, tá? Aí tem as questões das guerras mundiais também. Tá aparecendo ali, tá me irritando.
Tá? Enfim, tem várias outras questões, mas acho que essas são as principais. A questão do iluminismo, com a questão do cientificismo e toda a mudança de pensamento. Mas acho que é isso, tá? Habilidade 16. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e a vida social. Tá, então a substituição da mão de obra humana pelas máquinas, que inclusive o meu namorado tá fazendo engenharia de controle da automação e é, tipo, bem isso que ele vai fazer no futuro, né? O que eu acho, ao mesmo tempo que eu acho lindo e maravilhoso, eu acho um pouco triste, porque vai ter muita gente desempregada, sabe? Mas eu acho que, tipo, é legal e maravilhoso porque o ser humano, ele tem a capacidade criativa que o robô talvez não tenha ainda. E aí eu acho que o ser humano poderia investir mais nessa habilidade criativa, entende? E aí por isso eu acho que vale a pena investir em máquina. Porém, o ser humano tem que se adaptar e tem que entender que, né, o lugar dele talvez não seja mais fazendo trabalhos tão robotizados, assim, sabe? Que é bem isso mesmo, é que robô. Enfim, habilidade 17. Analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Então, ver também a questão da Revolução Verde, que meu professor de geografia ama falar sobre isso. Habilidade 18. Analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. É isso, é globalização, né, galera? E é isso aí. Habilidade 19. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Tá. Isso aí é a primeira e segunda revolução industrial. Habilidade 20. Selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho, que eu já falei. Olha só. Habilidade nada. Competência de área 5. Utilizar o conhecimento histórico para compreender e valorizar os fundamentos da cidadania e da democracia, favorecendo uma atuação consciente do indivíduo na sociedade. Isso é cidadania, geralmente é relacionado à filosofia e sociologia, tá? Pode ter história, pode ter geografia também. Porém, geralmente é mais sociologia. Habilidade 21. Identificar o papel dos meios de comunicação na construção da vida social. Bauman, com modernidade líquida. Estude isso. É maravilhoso, eu adoro citar sobre ele nas minhas redações. Habilidade 22. Analisar as lutas sociais, que a gente já falou sobre elas, e conquistas obtidas no que se refere às mudanças nas legislações ou nas políticas públicas. Estudar a questão de movimentos sociais. Habilidade 23. Analisar a importância dos valores éticos na estruturação política das sociedades. É legal isso aí também. Isso aí também é Aristóteles, Platão e Sócrates. Com eles vocês estão de boas. Tá. Habilidade 24. É isso, né? É. Relacionar cidadania e democracia na organização da sociedade. Cara, isso é muito bom mesmo. Mas enfim, isso aí tem que estudar cidadania e democracia. Democracia com um contexto histórico, que é da Grécia e da Roma, que é o berço enfim, né, de toda a civilização, tá errado. Mas enfim, tem ali a questão da democracia que é importante estudar também. Habilidade 25, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. Então, os movimentos sociais é um exemplo disso. Outra coisa que promove a inclusão social são, sabe as nossas propostas do Enem? Geralmente elas também promovem a inclusão social. A questão de debates nas escolas, essas coisas assim também promovem bastante. Competência de área 6. Compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Tá, história e geografia, né, galera? E é isso aí. Habilidade 26. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e das relações da vida humana com a paisagem. Feudalismo, importante. A questão da vinda dos portugueses até o Brasil, tá? Não é descobrimento do Brasil, é a chegada deles aqui. Deixa eu ver o que mais que é importante. Tem a questão, além do feudalismo, tem as guerras, que eu acho importante também. A pré-história, com o início das civilizações é importante também, a Mesopotâmia, etc. Habilidade 27. Analisar de maneira crítica as interações da sociedade com o meio físico, levando em consideração aspectos históricos e ou geográficos. Isso se tu estudou história e geografia, tá tranquilo. Habilidade 28. Relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais em diferentes contextos históricos geográficos. É a mesma coisa da outra habilidade. Habilidade 29. Reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Isso tem que estudar, é meio ambiente. Geralmente a gente estuda em ciências, né? No caso ali em biologia,
Porém, tem a Revolução Verde, que é importante. Tem os biomas, que é importante a gente estudar também. Biomas é em biologia, mas também tem em geografia. Tem a questão hídrica, que é importante. Olha, geralmente os ciclos biogeoquímicos caem em biologia e química. Porém, pode ser que caia em geografia também, então fica ligado. A habilidade 30 avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta nas diferentes escalas. E acabou. O que que eu falo em relação a isso, tá? Acho importante estudar os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tanto para redação quanto para a questão de geografia, de história, tá? São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que eu pretendo colocar em algum lugar da tela. E esses 17 desenvolvimentos eles foram criados pela ONU. Ela propôs a todos os países membros da Organização das Nações Unidas, né? Esses objetivos, e um desses países, assim, é o Brasil. E o Brasil, ele não tem cumprido muito, né, com isso, pelo atual governo, né, fica meio complicado. Eu sei que também é ruim a gente falar um pouco mal do governo, mas é necessário. Então, assim, vou me abster de opiniões políticas no canal, né, a não ser que seja muito pedido. Mas, caso contrário, eu vou me abster porque eu espero fazer um conteúdo para todo mundo. Então, só acho que em alguns governos que a gente já teve, muitas políticas foram deixadas de lado, principalmente políticas ambientais. E eu acho que isso é de extrema importância. Isso já vem desde, tá? Faz tempinho já. E eu acho que a questão, principalmente das matas ciliares serem degradadas, a questão do cerrado, que perdeu muita vegetação, o Pantanal, que a gente observou as queimadas esse ano. Então, assim, tudo isso perde um pouco da biodiversidade do Brasil, que o Brasil é um dos países que tem maior biodiversidade do mundo. Então é interessante a gente tentar preservar o máximo que a gente puder. E assim, ó, galera, não é tomando um banho, tá? Sei lá, um banho tcheco. Não é fazendo isso que vai ajudar, tá? A gente tem que exigir de quem é grande, das empresas. É claro que isso ajuda, óbvio. Mas, tipo assim, quase nada. Então a gente tem que exigir de empresas, a gente tem que exigir de grandes produtores rurais para que eles economizem água, para que eles utilizem de energias sustentáveis, porque caso contrário, né, é complicado assim, porque a gente pode fazer a nossa parte? Pode. Vai adiantar? Não. Então assim, não sei se é uma, tipo, adianta para tua consciência, entende? Mas enfim, é isso aí. Hoje eu não vou falar de tema da redação, porque amanhã eu vou gravar um vídeo só sobre redação. E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se gostaram e chegaram até aqui, né? Então deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Me segue no Insta. E um beijo pra todo mundo, né? E vamos lá. Força, foco e fé. E se você acha que não vai conseguir nessa reta final, lembre-se que sempre há tempo. E hoje meu professor passou uma frase em relação a Luke, ao Luke Skywalker e ao Yoda. Que era tipo assim, o Luke ele falava que ele não acreditava que isso era possível, né? Que foi na cena. Ai, não é spoiler, né? Não é spoiler. Mas é na cena que o Yoda ele tira a nave de dentro da água, sabe? E aí ele falou, nossa, não acreditei que seria possível isso. E aí o Yoda disse, sim, esse foi o seu erro. É um negócio assim. E eu acho muito massa, que eu acho que é essa a ideia. É a gente não perder a fé em nós mesmos. Porque se a gente não acreditar na gente mesmo, quem vai acreditar? Ninguém, né? Não, mentira, eu acredito em você, né? E eu acho que já é válido alguém estar acreditando em você. Então, assim, ó, corra atrás dos seus sonhos. E sempre que tiver alguma coisa que faça teu coração brilhar, faça teu coração bater mais forte, é isso que você tem que correr, é isso que você tem que buscar, tá? Então, assim, conta comigo para que tu precisar. E eu sei que é difícil ficar nessa reta final, eu sei que é difícil ser estudante, eu sei que é difícil se tornar adulto e florescer nessa nova juventude, mas assim, sabe, conta comigo mesmo, porque vocês precisarem, que eu sei que eu não tenho diferença de idade, não tenho diferença de conhecimento, não sou diferente em nada. Na real, né? Eu sou uma jovem tentando fazer alguma coisa nessa internet. Alguma coisa de preferência de boa, né? Então, assim, espero que vocês possam se acalmar, tomar um chazinho de camomila, fazer uma meditação, escutar uns mantras e respirar fundo e contar com quem vocês sabem que podem chamar, assim. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês fiquem bem, tá? Então, se eu não aparecer por aqui, mas eu acredito que eu vá com o vídeo de redação, um beijo pra todo mundo e uma boa prova!